Boa noite, irmão. Graça e paz. Estamos aqui mais uma live para dar continuação do estudo que nós estávamos passando sobre IA não cria confusão e divisão nestes templos. Então, quem cria? Nós estamos aqui nessa live por alguns minutos para passar duas passagens muito interessantes. Vamos começar com a primeira, no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo do 10 ao 12. Antes de nós lermos esses versículos, gostaríamos de frisar que este é o canal Venho Sem Demora, a qual nós estamos passando alguns conhecimentos, não totalmente teológicos. Precisamos muito de sabedoria do Espírito Santo, a qual o IA tem dado para nós, através do seu filho Yahushua, que a qual na Bíblia do Almeida vocês conhecem como Jesus, que não é este nome, esse nome é pagão, e nós sabemos que precisamos usar os verdadeiros nomes. Assim como nós um dia vamos fazer, talvez até em breve, uma live sobre o nome do Pai e o do Filho e o valor que tem, os nomes, ou seja, nós sabemos que uma pessoa tem que ter essa identidade, e essa identidade não é só através de uma RG, mas principalmente o nome da pessoa. Bom, sem perca de tempo, abra sua Bíblia, Evangelho segundo João, capítulo 14, do 10 ao 12. Está escrito assim, versículo 10, aqui na minha Bíblia online: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Disse Yahushua, ou Jesus, como está na sua Bíblia do Almeida, para você entender. No primeiro versículo que eu li, João 14, 10, aqui ele já deixou bem claro para mim e para você, do outro lado da live. Ele falou bem assim: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ele falando para os discípulos: as palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. O Pai que habita em mim realiza as suas obras. Quando ele falou, quando ele verbalizou, o Pai que habita em mim realiza as suas obras, parte B, desse versículo 10, ali ele já estava deixando bem claro, quando nós um dia falamos em outras lives, tipo 2 Crônicas, 6:18, que ali o próprio Salomão, falava que o Pai, que é o Yah, justiça nossa, não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí depois nós vimos isso, Atos 7, 48 e 49, e agora, aqui na Nova Aliança, nós acabamos de ler João 14, 10, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 10, que ele também fala na parte B: o Pai, olha só, o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Então, o próprio Filho passando para mim e para você que o Pai habitava nele, porque ele estava sendo um canal, ele estava sendo porta-voz das boas novas, ele estava sendo aquele que teria a incumbência de levar o poder e autoridade sobre todos os principados e potestades. Ele estava ali repassando para nós que ele ia dominar, ele ia subjugar, ele ia destruir todas as obras das trevas. Foi para isso que o Filho se manifestou, ou seja, ele deixou bem claro
que o Pai habitava nele, que ele era o templo do Espírito Santo do Pai e que as obras que ele fazia, né, era realizada segundo a vontade do Pai. Então, amados, só nesse versículo a gente já pode meditar. Assim como ele foi o templo do Espírito do Todo-Poderoso, do Eterno, esse legado foi deixado para nós, porque ele, antes de ir para o madeiro, ele falou para os seus discípulos que eles ficassem em Jerusalém, porque do alto seriam revestidos do poder. Isso só veio acontecer quando ele morreu, quando ele ressuscitou após. E a Bíblia nos relata, aqui, nesse versículo, que ele era e foi, e hoje está glorificado, o templo do Espírito Santo. O Pai habitava nele. Por isso que eu torno a repetir, ele diz que aquela autoridade vinha de quem? Do Pai. Mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. O Pai que habita em mim realiza as suas obras. Então o que nós poderíamos falar a respeito disso? Se o Pai que está habitando em nós, e nós não estamos mais nesses locais, nessas denominações, com certeza as obras que ele fez, outras maiores nós faríamos. Não só em termos de milagres, mas principalmente nós falaríamos na associação de ajudar o próximo, como a nós mesmos, e não vender a bênção. Ele também relatou nas Escrituras que é melhor dar do que receber. Então, amados, se ele mesmo disse que o Pai habitava nele, ele estava já passando para nós o entendimento de que ele era o templo do Espírito Santo. Ele foi considerado até pelo salmista a pedra angular. Por isso que depois, em seguida, eu vou passar esse texto, né, bem completo, sobre que Pedro também foi considerado, né, a rocha. Né? Então, aqui nesses versículos que nós lemos do João, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo do 10 ao 12, aqui nos deixou bem claro, no primeiro já, versículo, que o Pai habitava nele, por isso que ele fez grandes maravilhas, grandes sinais. Mas nós não temos visto isso nessas denominações. Grandes sinais e maravilhas não, porque o Pai não está nesse local e o Filho também não. Então nós temos que entender isso, que muitas coisas estão acontecendo no meio desses locais, é porque nem o Pai, nem o Filho está nesse negócio. Eu sempre digo e permaneço falando nas nossas lives, é o Deus e o príncipe desse século. Quando eu li também ali, no versículo 12, o último, em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o Pai. Então, nós não temos visto esse levantando, que eu já frisei em outros lugares. Nós não temos visto. Mas nós precisamos entender que o Pai ainda quer resgatar, através do seu Filho, para nós, esta legalidade que foi dita e foi deixada para que as portas do inferno não prevalecessem contra a igreja, a qual agora eu vou levar nesse texto, para que nós venhamos a entender que nós temos autoridade no mundo espiritual e no mundo físico para destruir, desfazer todas as obras das trevas em nome de Yahushua. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo do 16 ao 19. Vamos começar com Evangelho agora segundo Mateus, né? Versículo 16 e do 16 ao 19. É interessante que aqui, nesse trecho aqui nos relata, né, uma conversa que Yahushua teve com seus discípulos em Cesareia de Filipe. Jesus parece ter os levado ali para interrogá-los, eles revelar acerca dele próprio, né? Ao perguntar que os discípulos achavam que ele era, Pedro, através da revelação do Pai, o Yah, disse: tu és, eu diria assim, Yahushua, filho do Yah, vivo, né? Que na Bíblia do Almeida estaria escrito: tu és o Cristo, filho do Deus vivo.
que está errado essas pronúncias. Não é esses nomes, nem Deus, nem Jesus. Esses nomes são pagãos. É por isso que ele não habita nesses lugares e nós precisamos ter esse conhecimento disto. Mas o que me chama muito a atenção, que nós já vamos levar lá, você, na Bíblia Online, agora aqui, nós vamos pesquisar isso. Evangelho segundo Mateus, talvez você já abriu primeiro do que eu, está escrito assim, 16 ao 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 16. Ele falou assim, e Simão Pedro respondeu para o Yahushua, tu és, né, o Yahushua, o filho do Yah vivo, no versículo 17. Ao que Yahushua, né, afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isto não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Olha os versículos que nós lemos, desde o versículo 16. Agora eu vou trazer uma interpretação talvez um pouco teológica, mas que é necessário. Não que hoje nós estamos pregando teologia, nós precisamos hoje passar a interpretação a qual nós lemos. E, como eu falei um dia numa live, você não está lendo uma Bíblia em outro idioma, não, é no português mesmo, mas eu vou usar esse termo interpretação. Quando ali nós vimos essa passagem, a qual Simão, né, foi chamado, já incumbido pela essa missão, o que significava? Porque após a revelação de Simão, o próprio Yahushua, ou Jesus, como está na sua Bíblia do Almeida, ele passa a lhe chamar finalmente pelo nome Pedro. Então Yahushua passa a chamar ele pelo nome Pedro, né? O nome Simão significa a tradução livre, aquele que ouve, né? Uma vez que Simão ouviu e teve a revelação acerca de Yahushua, na sua Bíblia do Almeida, Jesus, ele passou a ser chamado Pedro, que significa pedra ou rocha. Então Pedro significa pedra ou rocha, né? Sabe por que veio essa revelação? Também significa que pela revelação de Yahushua, Pedro teria sua natureza transformada para algo sólido e firme como a rocha. Olha a qualidade do Espírito Santo, a qual o próprio Pai Yah revelou para Pedro, que não foi nem carne nem sangue, e o próprio Filho Yahushua, Jesus, como está na sua Bíblia do Almeida, entendeu que veio a revelação para ele naquele momento, e aí veio essa passagem que eu acabei de falar agora, né, que o nome dele seria firme como uma rocha. Que coisa interessante. Porque nós sabemos que tem outras passagens nas Escrituras, né, em cima disso que nós acabamos de passar para vocês agora aqui conversando, que Pedro, né, até então, ele não sabia da qualidade, né, do Espírito Santo e, digamos, da revelação que dali para frente viria para ele fazer a obra. Né. É interessante também que nós entendemos que perceber que o próprio Yahushua faz um jogo de palavras quando diz essas coisas. Pedro, que no grego é chamado de Petros, é uma pedra pequena. Até então. Por sua vez, quando Jesus, ou Yahushua, que eu gostaria de falar Yahushua, mas Jesus para você entender, que está escrito na sua Bíblia do Almeida, fala sobre essa pedra que ele edificaria a sua igreja, ele utiliza a palavra grega Petra. Então a palavra grega Petra, né? Que na tradução é uma rocha grande. Tá?
Então, essa palavra que eu falei, grega, Petra, que na tradução é uma rocha grande, que costuma ser usada como fundamento das edificações. Então, veja, que por todo o Evangelho, né, quer dizer, por todo o Evangelho, Yahushua é a pedra angular, enquanto que Pedro mesmo nos lembra na sua carta que nós somos as pedras vivas no templo do Eterno, do Yah, que nós somos as pedras vivas. Essa referência está em 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 5. Ali deve estar escrito assim: a pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado, talvez confundido. Está escrito em 1 Pedro, que é carta, capítulo 2, versículo 5. Então ali nos retrata isso. Então, nessa carta, nós somos as pedras vivas no templo do Yah. Amém, gente? Nós somos as pedras vivas. O que mais nós poderíamos acrescentar em cima desse estudo? Que Jesus, o Yahushua, prefiro falar Yahushua, fala Jesus para você entender do outro lado da live, que é o que está escrito na sua Bíblia. Está edificando a sua igreja sobre esse fundamento que ele mesmo, né, o fundamento que ele mesmo fez. Mas ele também está edificando sobre Pedro, o novo homem. Perceber isso é muito importante, pois nós, eu e você, somos o edifício vivo do Eterno. Então nós somos o edifício vivo do Eterno. Ou seja, eu poderia dizer assim, se ele é a pedra angular, nós somos as pedras vivas do seu santuário. Se ele, Yahushua, é a pedra angular, nós somos as pedras vivas do seu santuário. Interessante, né? Nós começarmos a entender em cima desses versículos, né? Tudo que foi retratado, tudo que foi passado de Yahushua através das suas palavras de sabedoria para um simples pescador que até então não sabia, né, do chamado que ele teria dali para frente. Ou seja, você conhece a história de Pedro, talvez até muito mais do que eu, talvez teologicamente, talvez biblicamente, eu não sei. Mas também eu poderia te dizer mais alguma coisa, que no livro, ou seja, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 14, né, ali relata algo muito interessante, né? Perceber esses versículos, ele nos mostra que os primeiros 12 tijolos da igreja foram os apóstolos de Yahushua, né? Então, a igreja está sendo construída sobre o ensinamento dos apóstolos. A igreja está sendo levantada, construída, né? Sobre o quê? Sobre o ensinamento deles, onde eu falei isso, sobre o fundamento que eles passaram para nós, né? É bem interessante, mas muitas vezes nós estamos vendo nesses locais, né, que, como a gente relata sempre, está retratando sempre sobre isso, né, é divisão, e passa um conhecimento por outro, aí daqui a pouco aquele já acha que sabe mais do que o seu líder e abre sua própria igreja. Infelizmente acontece isso, porque o Eterno não está nesse negócio. Nós sempre repetimos isso, né? E a igreja se trata apenas de Pedro, conforme afirmam algumas tradições da Igreja Católica, mas sobre o ensinamento dos 12 apóstolos do Cordeiro, né, que por sua vez foram transformados e edificaram sobre o único fundamento, Yahushua, uma pedra angular eleita e preciosa. Yahushua, uma pedra angular eleita e preciosa. Olha que coisa mais linda. Então, amados, se as portas do inferno não prevaleceriam, não prevalecem contra a igreja que somos nós, não é esses templos que vocês estão visualizando por todos os locais da sua cidade, do seu bairro. Não, a igreja somos nós. E se está escrito que Pedro, né,
Até então não tinha esse conhecimento. A pedra angular era Yahushua. E Pedro, né, de Petros, pedra, passou algo a ser grande para a obra do Pai. Então nós deveríamos entender que o que está acontecendo dentro dessas denominações, né, é sinal que o Yah não está nesse negócio. Porque se as portas do inferno não prevaleceriam através de Pedro, que ia ter um bom conhecimento, não somente das Escrituras, mas principalmente do entendimento do Espírito, que você sabe que os sinais, prodígios e maravilhas acompanharam ele. Você sabe que ele começou a ter um conhecimento muito forte daquilo que ele passava, porque ele começou a pregar para multidões, né? Então, quando veio o dom de línguas para ele, então nem se fala, né? Eu diria até que ele falou em idiomas que ele nem imaginaria falar até então, porque Pedro foi transformado, ele foi modificado, ele foi, digamos assim, aperfeiçoado pelo Espírito para fazer a obra total, a qual o próprio Yah revelou para ele, e o seu filho Yahushua disse: tu és Pedro, né? Então, quando veio essa participação do Pai e com o seu filho que estava na terra, Yahushua, o Espírito Santo começou a vir sobre Pedro e dar esse baita entendimento de revelação, né? Que até então, no versículo anterior, que eu não li aqui para vocês, no versículo, digamos assim, 14, de Mateus 14, né? Os discípulos responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. E aí então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí veio a revelação do Pai das luzes, o nosso justiça nossa, Yah, para Pedro, revelando quem ele era, qual a obra que ele começaria a fazer, e não foi sangue nem carne que revelou para Pedro no meio daquele pessoal que estava ali reunido junto com o mestre, junto com o Yahushua. Então isso é muito lindo, gente, isso é muito lindo. E o que eu gostaria de seguir comentando nesse estudo é que realmente, se hoje você vê muitas divisões, muitas guerras, muitas brigas no meio eclesiástico, é porque o Eterno não está nesse local, e você vê a igreja fechando, e você vê outras abrindo, e ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Não era para templos de pedra, mas principalmente nós somos a igreja do Eterno vivo. Então, entenda isso nessa live, que você, saindo fora desse sistema religioso, você faz parte dessa comunhão entre o Pai e o Espírito. Ele disse mais no último versículo ali para vocês, né? No versículo 17 ele disse assim: olha, Pedro, o que tu ligares na terra estará sendo ligado no céu, e o que você desligar aqui na terra estará sendo desligado nos céus. Então, ele deu essa autoridade para Pedro, porque através de Pedro começou a vir a igreja, e nós temos que ter esse entendimento, que o que você hoje ligar na terra está sendo ligado no céu, e o que você desligar na terra está sendo desligado no céu, mas aqui não revela que você tem que estar dentro desse sistema, porque você é o templo do Espírito Santo, assim como o Pai disse que estava no Yahushua, estava no seu filho, ele mesmo relatou isso, eu li isso para vocês há alguns minutos. Então significa que isso que nós lemos aqui em Mateus 16, né? Mateus 16, 17, se eu porventura troquei, falei João, eu peço perdão, Mateus capítulo 16 e o 17 aqui, então Jesus afirmou, né, que a revelação que ele estava dando para eles, né, que realmente iria acontecer, porque ele falou assim, ó, ao que Jesus lhe afirmou: abençoado tu és, Simão. Então ali Jesus começou a afirmar, e Yahushua começou a afirmar, porque ele recebeu essa revelação. Quando eu li antes, pessoal, João 14:10, ali falava que o Espírito habitaria, estava nele, no próprio Yahushua, João 14:10. Tá? Ali o Espírito estaria nele, estava habitando nele.
Então por isso que ele fez aquelas obras e outras maiores ele faria. E aí, assim como ele fez, ele também deixou dito que nós íamos fazer. Mas infelizmente a gente não está vendo isso. Por quê? Porque as portas do inferno está prevalecendo contra essa igreja de hoje. Por isso que você vê divisões, você vê a igreja fechando as portas, porque está prevalecendo. Está prevalecendo por quê? Porque o eterno Iá não está neste negócio. Porque ele diz que não habitaria em templos feitos por mãos humanas. Então é por isso que você vê muita divisão e você vê essa falta de entendimento, né, através daqueles que estão entrando nesses lugares e querendo só ouvir e não praticar, e muitas vezes não se questionar o porquê que está acontecendo, às vezes, coisas erradas. Né? Então, amados, Evangelho segundo Mateus, que nós lemos agora aqui, no capítulo 16, e do versículo 16 ao 19, tá? Aqui nos deu uma aula sobre o porquê que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E se hoje está acontecendo isso, nós precisamos orar mais, precisamos buscar mais, para que a revelação também venha para nós, através do entendimento do Espírito Santo sobre a nossa mente e o nosso coração. Fica aí a dica, que Yahushua venha abençoar cada um de vocês, que o Espírito Santo esteja cada dia trabalhando na nossa mente e no nosso coração. Então, que você guarde esse capítulo e esses versículos do Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do versículo 16 ao 19. E também o Evangelho segundo João, do capítulo 14, né, em diante, que você vai ler ali João 14, do 10 ao 12, e vai te dar um baita entendimento também, porque que ele disse que a obra que ele estava realizando era porque o Pai estava habitando nele, e por isso que estaria sendo realizadas aquelas obras, e você sabe que ele concluiu essas obras. Né? Ele não fez que nem muitos construtores hoje aí, que começam uma obra, às vezes é por falta de dinheiro, não consegue concluí-la, mas ali ele estava falando no mundo espiritual que seria concluída assim, e que nós estaríamos sobre o fundamento dos apóstolos. Então, amados, que a graça do Pai e do Filho esteja sobre todos nós, nos dando entendimento, que você venha entender que os dias estão sendo abreviados e que nós precisamos cada dia ler, praticar e questionar tudo aquilo que estão passando para nós dentro desses lugares aos quais nós sabemos que o Espírito Santo não está agindo nesses locais. Faça da sua casa um lugar de adoração ao Pai. Faça da sua casa um lugar de busca de entendimento do Espírito Santo. Faça da sua casa um lugar para você ser ensinado por ele e ensinar outras pessoas. Faça da sua casa um local que, quando alguém precisar, não somente da palavra, mas que também você venha estender as mãos para ajudar aqueles que estão necessitados de algo, talvez aqui da terra, dos frutos aqui da terra. Fica aí a dica, e que o Pai eterno Yah te abençoe, que é o nosso Justiça Nossa, em nome do seu Filho amado Yahushua. Até uma próxima live, em nome de Yahushua. Assim seja. Amém.